Veja você na TV, a TV é você. O amor pela cidade. Hoje é um dia de reportagem especial que encontra-se em Catanduva uma das personalidades do mundo acadêmico, médico, legal, hospitalar, palestrante que esteve dando suas luzes para o mundo acadêmico e para um público seleto da Faculdade de Medicina de Catanduva. Trata-se da professora acadêmica, doutora Camila Lorenz. Esse sobrenome deve ser alemão. É alemão. E ela que está com seu sorriso simpático, se fazendo acompanhar de seus excelentíssimos pais, o Dr. André Lorenz e a Eliane, sua mamãe, que acompanham essa linda criatura que hoje vai oferecer seus conhecimentos para a televisão. Obrigada, doutor José Alfredo. O prazer é meu. Eu estou muito feliz de estar aqui na cidade de Catanduva. Eu vim ensinar sobre uma palestra e, na verdade, quem aprendeu muito com a cidade, pensando na área da saúde, fui eu. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui e poder compartilhar. Quem não pôde assistir a palestra vai ouvir um pouquinho sobre o tema. Você fez uma só ou mais? Uma palestra. Você se formou pela faculdade? Experiente. Você lembra quantas palestras fez, não? Só sobre esse tema, porque tem outros temas também que eu acabo palestrando que fazem parte do background. Como chama isso? A gente é uma agência de estratégias para a área da saúde. A gente gostou bastante assim da cidade e a gente vem de verdade no fim do mês dar sequência nesse ciclo. Dona Eliane também gostou? Todo mundo adorou a cidade. Dona Eliane gostou. Mas esse um tempinho mesmo para ficar em Catanduva. Com certeza. A gente vem na última semana, a gente vai trabalhar bastante por aqui. Peço que você nos ligue. Com certeza. Já tem algumas ideias para a gente dar continuidade aqui na TV. Fala um pouquinho da sua palestra. Bom, olhando para lá? Sim, olhando para a câmera. Tá. Ok. O movimento do Que Importa Para Você, ele é um movimento que começou em 2012 através de um artigo chamado Decisão Compartilhada, onde esse autor, na verdade, ele instiga as pessoas a pararem de olhar para aquele paciente, olhando qual o problema dele, qual que é a doença dele, entender quem que é aquela pessoa, quais são os princípios daquela pessoa. E aí, a partir daí, uma enfermeira, que era a vice-presidente do IHI, que é uma instituição da área da saúde americana, em uma das suas palestras, ela leu esse artigo e começou a movimentar os congressistas, né? Por que vocês ficam olhando só para a doença? Por que vocês não enxergam quem que é aquela pessoa? Quem é o paciente? Quem é o paciente, né? Não é o leito 1, a doença X, a gente tem que olhar pelo nome, quais são as individualidades, o que aquela pessoa gosta de fazer, qual que é a rotina dela. E aí uma enfermeira assistiu essa palestra e acabou aplicando esse movimento na Escócia em 2013, mais ou menos. E aí, em 2016, a instituição que eu trabalhava recebeu o convite para aderir a esse movimento. E aí minha chefe falou: Camila, isso é a sua cara. E realmente tem tudo a ver com o meu propósito profissional. Quando eu decidi ser administradora hospitalar, eu sempre pensei sobre o lado humano, que a gente tinha que olhar para aqueles pacientes de uma forma diferente, né? E aí eu comecei a tocar o movimento dentro dessa instituição. E aí eu parei para pensar qual que era o meu legado. Assim como o Padre Albino, né? Padre Albino deixou um legado muito grande aqui nessa cidade e muito motivador o legado dele. Está sendo abençoado, está sendo beatificado em Roma. Eu estou acompanhando já todo esse processo. Ele já é chanceler da Igreja Católica. Foi meu padrinho, ele que me batizou e crismou.
Que legal, que legal. Continua. E aí eu fiquei pensando muito sobre o meu propósito disso. A gente sabe que as instituições de saúde, quando tem algum grande projeto, eles querem deixar lá para eles, né? Eles não querem compartilhar, eles querem ser os pioneiros. E aí eu parei para pensar qual que é o meu propósito em relação a isso. E aí meu propósito era realmente disseminar esse movimento. Então eu comecei a bater na porta dos hospitais de alguns colegas, hospitais que eram concorrentes, e falei, posso dar uma palestra aqui? Posso contar sobre o movimento? E aí assim eu comecei a disseminar o movimento. Ele foi tomando forma, porque ele tem formas em outros países. E aí, nos últimos anos, foram definidos quem são os líderes desse movimento em cada país. E eu fico com o Brasil e sempre estou fazendo... Aperfeiçoando e também disseminando cada vez mais o que se trata desse movimento. Então, de uma forma resumida, através dessa pergunta que os profissionais de saúde e os profissionais que trabalham em serviço de saúde, por que eu sempre falo isso? Recepção, segurança, valet, limpeza, todos eles fazem parte da experiência dos nossos pacientes. Então, através dessa pergunta, eles criam um vínculo de compaixão e empatia e entendem o que é importante para você, né? Tem pessoas que falam, o que é importante para mim é eu tomar banho todo dia às 10 horas da manhã. Mas aqui a regra do hospital é que você tome banho só de manhã. Poxa, para esse paciente a gente não pode deixar a rotina dele um pouco parecida como é na casa dele? Então, é uma pergunta simples que você cria esse vínculo. Muito bem. Essa forma que você disse que outros países têm é diferente do Brasil? Eles acabam olhando para o movimento só na data mundial, então normalmente, anualmente, esse movimento ele tem a data do dia 6 de junho, que é o dia mundial do que importa para você. Depende, se o dia 6 de junho é no final de semana, eles mudam para outra data. Mas eles acabam olhando muito para essa data comemorativa e eu acabo instigando as pessoas aqui no nosso país a olharem para a sustentabilidade, né, desse movimento, porque todo dia é um dia importante para uma pessoa, e pensar em dados, né? Então, quando você cria o vínculo com aquele paciente, a gente melhora a segurança do paciente, que até o próprio paciente acaba olhando para o seu cuidado de saúde de uma forma diferenciada. A gente também tem dados de rotatividade de leito, então, aqueles pacientes que são mais difíceis, né, de corroborar, não quero tomar o remédio, não quero fazer o exame, eles se sentem mais acolhidos e auxiliam os profissionais de saúde nesse momento. Então, com isso, eles acabam tendo alta mais rápido. Que beleza. Na verdade, é uma identificação do paciente com o Esculápio e também com o meio ambiente dele, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala... fala... sentir mais à vontade. Quando a gente fala de internação, eu adoro dar esse exemplo. Então, quando a gente vai na casa de alguém, quando o senhor vai na casa de alguém, o que é a primeira coisa que você fala pela primeira vez antes de entrar na casa daquela pessoa? O que o senhor fala quando o senhor vai na casa de alguém pela primeira vez? Bom dia. Bom dia. Porque você está entrando na casa de alguém, né? Então, quando os nossos pacientes internam nas nossas instituições, nós temos que falar bom dia, boa tarde, com licença. Porque a partir daquele momento que ele interna, aquele leito é a casa dele. Seja por um dia, 2 dias, um mês, né? Aqui eu tive a oportunidade de conhecer algumas unidades dentro da fundação e eu vi pacientes que estão lá 6 anos, meses. Então, a gente tem que olhar que aquele ambiente é a nova casa por alguns dias, meses ou anos. Mas esse movimento ele também pode ser aplicado dentro de pronto-socorro, que é aquela coisa mais rápida, ambulatórios, clínicas, enfim, UPAs. E é importante falar que ele não é um movimento para setor privado. Ele é um movimento para qualquer setor dentro do mercado de saúde. Muito bem. Você me diz, você foi bem recepcionado pela Fundação? Muito, muito, muito mesmo. Você chegou aí no setor da terapia de câncer? Cheguei, que é o Hospital de Câncer. Né, eu cheguei a passar na unidade, tive a oportunidade de conhecer os voluntariados. Eles estavam me esperando para contar um pouco e mostrar o que eles fazem dentro dessa unidade. Então foi muito
impressionante. Porque tanto os voluntários quanto os profissionais que trabalham lá, eles estão lá há muitos anos. Isso não é uma realidade que eu vivo na minha cidade, em São Paulo. E tanto essa parte do trabalhando lá, eu fico tão feliz de ver o quanto eles têm orgulho da instituição, eles vão trabalhar felizes, assim. Então você vê que não é uma fundação que tem uma rotatividade também, não tem um turnover, né, de profissionais. Eu fiquei muito orgulhosa de ver todos esses profissionais lá. Olha, eu fiquei pouco tempo, né, eu consegui fazer uma visita rápida. Eu acho que os trabalhos para o hospital e para os pacientes, então eu fiquei muito orgulhosa de ver isso. Chegou aí já no Hospital do Câncer de Barretos? Ainda não conheci. É referência nacional. Vou dar um pulinho, só preciso que alguém me convide para ir para lá. Barretos até então que eu tinha tudo, era a referência nossa da região. Todo mundo ia para Barretos, inclusive meu genro teve um problema na próstata e foi operar lá em Barretos. Barretos é realmente uma referência nacional. E Catanduva está entrando agora para desafogar um pouco mais as possibilidades de uma aproximação mais forte. Imagina, você ir fazer uma radioterapia e sair feliz, por mais dolorido que aquele momento aquela pessoa está passando, mas só de ouvir uma música que ou traz a calma ou traz alegrias, você desconectou daquele problema por 5 minutos num momento que você está fazendo o tratamento, né? Então isso foi muito legal. Teve um outro exemplo que eu queria falar da Fundação Padre Albino, que eu apresentei no dia da palestra. Uma coisa simples de segurança do paciente. Existem as metas internacionais de segurança do paciente e eu vim para palestrar porque dia 17 de setembro é o Dia Mundial de Segurança do Paciente e esse ano a OMS colocou como mote o engajamento do paciente, por isso que eu vim. E aí eu percebi que a pulseirinha de identificação dentro da fundação, no Hospital Padre Albino, você tem a pulseira com o seu nome completo, a data de nascimento, que isso é muito importante para a segurança do paciente, e que eu precisei passar aqui no pronto-socorro, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. E aí eu passei na triagem, e aí a técnica veio me encontrar na hora que eu estava na recepção, e falou, olha, eu terminei de fazer sua pulseirinha. Eu falei, mas terminou de fazer minha pulseirinha, né? Eu tava com a pulseirinha com o meu nome, achei que era do protocolo de Manchester, que é um protocolo que vai colocar o grau de agilidade que tem que te atender no pronto-socorro. Então, se você tem a pulseira verde, você pode esperar. Se você tá com a pulseirinha vermelha, você tem que ser atendido rápido. Ela trouxe a pulseirinha verde e eu achei que era sobre isso. Não era sobre isso. Eu sou uma pessoa super alérgica a alguns medicamentos. Eu tenho algumas alergias graves. Então, por exemplo, de pirona eu tenho edema de glote. É uma alergia severa. Ela trouxe a pulseirinha e ela escreveu as minhas alergias na minha pulseira. Eu nunca vi isso. A minha pulseira ia ver que eu tinha essa alergia, além de ver no prontuário. Então, são exemplos pequenos que a gente está falando, mas que fazem a diferença, coisas que eu ainda não tinha presenciado e com certeza eu vou levar para outras instituições nas minhas palestras. Então você trouxe conhecimentos para Catanduva e levou grandes sugestões. Muitas sugestões, muitas. Tudo bem, Catanduva realmente eu a chamo de minha eterna namorada. Como eu fui prefeito, vereador várias vezes, Catanduva eu tenho uma paixão muito forte e fico feliz ao ouvir da professora doutora Camila essa opinião sobre o seu contato com a Fundação Padre Albino, levando grandes exemplos.
Incagete Cartuchos e Toners, soluções em impressão. A Incagete realiza os serviços de manutenção e reparos em impressoras e copiadoras. Toda a linha de cartuchos, toners e suprimentos para impressoras das melhores marcas do mercado. Fone 17 3524 6752 Catanduva. Veja você na TV, a TV é você. O amor pela cidade. Eu me encanto sempre quando eu entrevisto ao longo da minha história de vida pessoas dessa têmpera. Uma simpatia personificada, professora Camila Lorenz, de uma descendência histórica alemã, que eu respeito demais a raça alemã. E ela tem história pública dos seus avós, foram companheiros do meu grande exemplo de vida, professor André Franco Montoro, Dona Lucy também. Eu acabei homenageando a Dona Lucy e o professor André no seu velório e tenho muita amizade com seus filhos, o André e outros filhos que ele tem. E eu quero aqui deixar minha homenagem póstuma ao professor André Franco Montoro, um nome histórico do Brasil que passou por São Paulo e nos deixou um grande exemplo de vida. Então estou passando a Camila o meu livro com carinho e que você possa, ao ler meu livro, as folhas 365, a passagem do Francisco Antônio Medeiros do Lagador, exemplo de vida é preciso sonhar. Sonhar é necessário, sonhar é super necessário. Conforme eu estava comentando com o senhor, a minha empresa, a ZEP, nós somos a primeira agência certificada em uma das metodologias da Disney para a área da saúde. A gente fez esse curso em 2020, um pouquinho antes da pandemia. A gente chegou no Brasil, fechou tudo. E foi muito interessante esse curso que a gente fez, porque a gente pôde vivenciar nos Estados Unidos os hospitais que utilizam dessa metodologia. Então, o encantamento do cliente, do sonho que a Disney traz, só que para a área da saúde. Então, sonhar é importante, também passar isso, o sonho da verdade, a transparência, da esperança para os nossos pacientes é primordial. A gente começou com uma empresa familiar, ela foi crescendo, crescendo e tomando rumo. Papai é descendente de alemães. Isso. E a mamãe? Italiano, é. Do Instituto Butantan? A família da minha mãe trabalhou lá. Acho que a minha tataravó, bisavó, era telefonista no Instituto Butantan. Então faz muito tempo. É história médica. Estamos terminando, o Joãozinho já deu um minuto para a gente. Catanduva à sua disposição através da TV Cidade. E você assiste no YouTube, também pelo e-mail, né, João? Pelo Facebook, Instagram. YouTube do próprio doutor. Como é que ela sintoniza, João? youtube.com/TV Cidade Catanduva. ou / José Alfredo, né? Ou ADV José Alfredo. Ou ADV José Alfredo. Marcou bem? Marquei. Depois o João escreve para você. Tá bom. Mas independente disso, então logo conclua-se essa reportagem, ele faz um link que vai para o ar, para o mundo inteiro, e nós passamos o link para você guardar de recordação e passar para frente. Perfeito. Queria agradecer ao senhor do Dr. José Alfredo e toda a equipe, e principalmente a Fundação Padre Albino por me permitir passar esses dias de tanto aprendizado aqui. Muito obrigada. A humildade caracteriza, ela ficou emocionada, porque é uma grande pessoa em todos os sentidos. Não é só grande na sua cultura, grande na sua palestra, grande na sua bondade, mas na sua simpatia. Camila Bornes teve a oportunidade de estar conosco na TV Cidade, Canal 7, com as nossas homenagens.